eu sou a professora Adriana e vou lecionar para o 7º ano do Colégio Emaús, Língua Portuguesa. Não se esqueçam de seguir todas as orientações. Turma, hoje eu vou fazer a correção da página 185 até a página 187, que eu deixei para vocês fazerem na última videoaula. Bom, a página 184, ela traz o quê? O início de um texto, de um conto maravilhoso, né, que eu pedi que vocês fizessem a leitura. Então, as atividades de interpretação vão se iniciar na página 185 com a interpretação do texto, com a compreensão inicial, ok? Então, vamos lá para as questões. 1. Esse conto é uma narrativa que começa apresentando os personagens. Quem são eles? O sábio e os jovens estudiosos, ok? Releia este trecho do conto. Senhor, como devemos vestir-nos? Vistam-se como os campos. A. Explique com suas palavras como quase todos os jovens interpretaram a recomendação do sábio. Eles entenderam que se vestir como os campos era representar nas roupas as cores dos elementos da natureza. O verde dos campos, o salpicado das sementes, o amarelo dos trigos, a prata das chuvas, o branco da neve. B. Agora explique como um dos jovens interpretou a recomendação do sábio. Ele entendeu que deveria tecer sua roupa e simplesmente trabalhar no campo, que o trabalho produziria a semelhança, ok? Vamos para a próxima página, 185, questão 3. Copie no caderno uma frase do texto com o fato que comprova quem realmente se vestiu com os campos. Então, ele inicia aí com a reticências, porque provavelmente ele pegou essa passagem aí no meio de uma frase. Então, eu tenho que fazer isso através da reticências, ok? Um pássaro o confundiu com o campo e veio pousar em seu ombro. Ponto final e continua com a reticência, porque provavelmente essa frase continua no texto. 4. Releia o trecho a seguir. Abriram os rolos das sedas, desdobraram as peças de damasco e cortaram quadrados de veludo e os emendaram com retângulos de cetim. As vestes suntuosas estendiam-se como mantos. O sábio nada disse. Assinale a alternativa que indiquem o que se pode pensar da atitude do sábio. Ele nada disse por quê. Então, como são as alternativas, eu tenho duas. No caso, será a minha letra B e a minha letra D. A B preferiu aguardar e a D não era o que ele esperava. 5. Releia o início do conto. Preparavam-se aqueles jovens estudiosos para a vida adulta. Qual foi o ensinamento que, de acordo com o conto, os jovens poderiam aprender para a vida adulta? Então, uma possibilidade de resposta seria a valorização do trabalho, da paciência e da humildade. No caderno, amplie o desfecho da história, dando continuidade à frase final do conto. Ao longe, o sábio, que tudo olhava, sorriu. Por quê? Então, aí eu tenho uma resposta pessoal, a qual você teria que continuar, né? O porquê que ele sorriu. Olhou, né? Olhava e sorriu. Por quê? Ok? Então, cada um aí tem a sua resposta. Todas provavelmente estão corretas, porque vocês leram o texto e é só fazer uma interpretação sua da história e fazer um novo desfecho com as suas palavras, ok? 7.
O título do conto é Como os Campos. Depois de conhecer a história, você daria outro título a ela? Por quê? Então, o que você faria? Você daria outra história, outro título ou não? Quando nós estamos lendo um texto, seja ele um conto, uma crônica, fábula, um poema, que seja, o que nós fazemos? Às vezes nós lemos e falamos assim, poxa, esse título não tem nada a ver com a história, não é verdade? Então, aí você fala assim, podia ser tal título, ou então podia ser outro título. E é isso que ele está pedindo aí para vocês. Vocês acham que esse título tem a ver com o contexto, em primeiro lugar? Se não, qual título você acharia mais adequado para o texto? Qual que você acha que tem mais a ver? É isso que você vai fazer. Você vai colocar a sua preferência de título, não saindo do contexto, ou seja, não fugindo da história, colocando um título que não tem nada a ver com a história. Isso que é fugir do contexto, ok? Por que esse texto pode ser considerado um conto maravilhoso? Bom, a minha resposta está aqui no livro. Mas se você tiver feito diferente, mas que tem a ver com o que está falando aqui, não precisa fazer a correção, tá? Então, em primeiro lugar, ele é um conto maravilhoso porque ele faz parte aí da ficção. Em primeiro lugar, lembra quando nós estudamos o conto? Então, ele faz parte de uma ficção. Então, só por aí nós já sabemos que é um texto que não seja o quê? Realista, como uma notícia, uma reportagem, ok? Então, é um texto que designa uma ficção. E olha só, no conto maravilhoso, evidenciam-se os questionamentos econômicos e sociais, isto é, os problemas da sobrevivência em nível socioeconômico ou ligados à vida prática, concreta, cotidiana. Essas narrativas, sem a presença de fadas, ainda que delas não se excluam elementos mágicos maravilhosos, enfatizam aspectos materiais, sensoriais, éticos do ser humano, suas necessidades básicas, ok? Agora vamos passar para a linguagem e construção do texto. O conto de Marina Colossante apresenta uma linguagem bem elaborada, com descrições cheias de detalhes para que o leitor imagine os fatos narrados. Veja a seguir os efeitos de sentido provocados por este e outros recursos estilísticos usados pela autora. Descrição, escolhas de estilo e efeitos de sentido. Ao descrever a confecção das vestes dos jovens, a autora apresenta detalhes e comparações que tornam possível ao leitor visualizar as imagens. Releia o parágrafo dessa sequência descritiva. Sob seu olhar, abriram os rolos das sedas, desdobraram as peças de damasco e cortaram quadrados de veludo, e os emendaram com retângulo de cetim. Aos poucos foram recriando em longas vestes os campos arados, o vivo verde dos campos em primavera, o pintalgado da germinação, e entremearam fios de ouro no amarelo dos trigais, fios de prata no alagado das chuvas, até chegarem ao branco brilhante da neve. As vestes suntuosas estendiam-se como mantos. Desenhe uma folha à parte como você imagina essas vestes, considerando a descrição dos detalhes indicados no texto. Então, você provavelmente deve ter feito esse desenho. Manda para a escola, para o e-mail da escola, o WhatsApp da escola, para a gente poder ver e colocar para vocês lá no status da escola o desenho de vocês, ok? Seria bem interessante o 7º ano também participar. Eu gostaria de ver. 2. Escreva em seu caderno as palavras ou expressões do texto que caracterizam os seguintes substantivos: tecidos de muitas cores,
fios de muitas fibras, de ouro, de prata, de lã. Essas caracterizações, representadas pelo uso de adjetivos e locuções adjetivas, poderiam ser retiradas do texto sem prejuízo para o entendimento da história? Por quê? Então, a resposta é não. Essas características são importantes para a compreensão dos fatos da narrativa, pois não seria possível imaginar, por exemplo, o que os jovens estudiosos fizeram depois da resposta do sábio, se não houvesse essas descrições detalhadas. 187. Releia este trecho do conto. Aos poucos foram recriando em longas vestes os campos arados, o vivo verde dos campos em primavera. Que palavras ou expressões foram usadas para descrever com detalhe a cor verde? Copias no caderno. Então foram as expressões vivo verde e dos campos em primavera. Por que a autora fez essa descrição detalhada da cor? Provavelmente porque a descrição detalhada permite imaginar melhor a cor. 5. O conto apresenta uma série de ações para descrever como a veste do jovem pequenino vai se transformando. Copie no caderno pelo menos três dessas ações. Então, as sugestões: arou, plantou, sujou-se, manchou-se, pintou, colheu, emendou. Qual é o efeito de sentido provocado por esse recurso de apresentar diversas ações para mostrar o que o personagem havia entendido? O sentido provocado por esse recurso é reforçar a ideia de que, para vestir-se com os campos, mais do que produzir cores e texturas, é necessário agir e participar de tudo o que ele oferece. Ok? 6. Uma das características da produção literária de Marina Colasanti é o detalhamento, escolha cuidadosa de cada palavra. Releia o trecho a seguir. Então, vamos lá. Arou e plantou. Muitas e muitas vezes sujou-se de terra e manchou-se do sumo das frutas e da seiva das plantas. A roupa já não era branca, embora ela a lavasse no regato. Plantou e colheu. A roupa rasgou-se, o tecido puiu-se. O jovem pequenino emendou os rasgões com os fios de lã, costurou remendos onde o pano cedia. Quando a neve veio, prendeu em sua roupa mangas mais grossas para se aquecer. Esse trecho mostra que a escolha da autora foi a de formar um parágrafo com frases curtas para apresentar esse momento da narrativa. Qual é o efeito de sentido provocado por essa sequência de frases curtas no conto? Então, qual seria o efeito? Uma sugestão de resposta. As frases curtas dão ritmo à leitura e destacam ações que se sucedem progressivamente no tempo, produzindo um efeito de sentido, de empenho e dedicação, que também é forçado pelas escolhas de palavras no texto, como o uso da expressão muitas e muitas vezes. Questão 7. Releia este trecho em voz alta. Depois responda a pergunta no caderno. Sujou-se de terra. Vou começar de novo que eu vou ler alto. Sujou-se de terra e machucou-se do sumo das frutas e da seiva das plantas. Que som se destaca nessas palavras? Até na própria pergunta se destaca o mesmo som, que é o som do S. Olha, som se nessas palavras, então o som do S. E a mesma coisa da frase acima. Que efeito é produzido por essa repetição de sons?
é possível relacionar essa repetição com a ideia de movimento ou de passagem no tempo, ou ainda com a mudança das estações. 8. Releia as frases a seguir e responda no caderno. A linguagem empregada nessas frases é utilizada por jovens. Como a linguagem empregada nessas frases é utilizada por jovens como você, explique. Então, aí, eu tenho uma sugestão. Antes eu vou ler as frases, ok? Com o adiantar-se do outono, deles se aproximaram e perguntaram. Entremearam fios de ouro no amarelo dos trigais. Foram recriando em longas vestes os campos arados. Então, a sugestão, a linguagem do conto não é comum entre os jovens, muito pelo contrário, pois é mais formal e poética e remete o tempo anterior ao atual, principalmente por causa disso, né? 9. Assinale a ou as alternativas que correspondem às características da linguagem do texto como os campos. Então, eu tenho duas respostas. A. Linguagem mais elaborada, monitorada, diferente da forma comumente usada no dia a dia, com pessoas próximas. E a C. Construções de frases que não são comuns no uso cotidiano. Então, as duas seriam as respostas. Letra A e letra C. Bom, a próxima página 188 e 189 vão ficar para atividade para fazer em casa, tá? Então, essa aqui, ó, que eu já havia falado na outra aula sobre esses tipos de personagens, ok? E nós já falamos também de personagem, narrador, espaço, tempo e enredo, que são as ações, a história, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem essas duas páginas, 188 e 189, para nós fazermos a correção na próxima aula, ok? Eu termino por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.